Vanusa Coelho começa a partir de agora o Bom Dia News, nesta manhã de quarta-feira. Inclusive, nós vamos começar o programa totalmente diferente, porque nesse exato momento, Eliezer se encontra no local onde aconteceu, infelizmente, uma tragédia. Nós queremos mais informações a respeito deste assunto. Nós hoje amanhecemos num dia de quarta-feira com notícias, infelizmente ruins, né, Eliezer? Olá, bom dia, Vanusa Coelho, bom dia aos nossos telespectadores. Realmente estamos começando o programa de hoje, Vanusa, que geralmente é animado e alegre, com notícias tristes, mas os fatos precisam ser noticiados. Nós estamos em frente a onde existia um restaurante na zona leste de Teresina, na Avenida Dom Severino, um restaurante bastante conhecido aqui na região, inclusive recém-inaugurado, um restaurante de alto padrão, que nas primeiras horas da manhã de hoje, por volta de 6h30 da manhã, sofreu uma grande explosão. E pelo que podemos observar prontamente aqui no espaço, perca total desse restaurante, que funcionava ao lado de um restaurante que já existia há mais tempo, já atendia a população de Teresina há mais tempo. Recebeu recentemente esse outro restaurante do mesmo dono, do mesmo grupo, como anexo, e o vizinho restaurante também foi bastante impactado, assim como toda a região, Vanusa. É impressionante as consequências dessa grande explosão. Em um raio considerável, os estabelecimentos da região foram atingidos, vidraças quebradas, portas. Nós temos depoimentos de pessoas que estavam nas proximidades no momento da explosão e essas pessoas dizem que o impacto realmente foi muito grande, assustador. O susto realmente trouxe uma sensação terrível de medo, de pavor para a região. Neste momento, muitas autoridades estão aqui, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Polícia Civil, que faz um trabalho de investigação técnico-científico para apurar exatamente o que aconteceu. A princípio pode ter sido um vazamento de gás, pode ter provocado toda essa destruição, mas ainda não há confirmação. Quanto a prejuízos humanos, o que foi constatado até o momento é que 2 vigias que trabalham no local tiveram ferimentos leves, mas como não havia atendimento ao público, ninguém a mais foi atingido ou prejudicado ou lesado nessa explosão. É realmente uma cena que nos causa um impacto muito forte pelo grau de destruição. Um restaurante completamente destruído e outro abalado na sua maior parte. Sem falar, repito, nos prédios da região. Em um raio considerável, muitos estabelecimentos acabaram sendo impactados. Nós vamos aproveitar aqui a movimentação e procurar conversar, Vanusa, com as autoridades competentes que estão apurando o caso, que estão fazendo as investigações, que podem nos trazer alguma informação mais imediata nesse momento. Nós temos a presença do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, Defesa Civil da cidade de Teresina. E neste momento nós vamos tentar aqui uma oportunidade com o Coronel Veloso, do Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí, que está aqui prestando alguns esclarecimentos à imprensa. O senhor confirma se de fato houve essa orientação? De qualquer forma, uma recomendação no sentido de você fazer essa avaliação. O local ele está isolado, foi feito um isolamento da rua, enfim, até o acesso a esses ambientes, ele está sendo, vamos dizer assim, reduzido, restrito. Então, enfim, é uma recomendação e, como a gente disse, cada caso é um caso, você tem que avaliar a situação se não houve um dano. O impacto causado por objetos foi numa vizinhança aqui bem próxima. Logo do outro lado da rua a gente teve muro, enfim, tivemos algumas situações, mas não que venha a comprometer uma estrutura de um prédio. A princípio, Coronel, por gentileza, nós estamos ao vivo. O que pode ter provocado esse desastre? São várias possibilidades. A perícia vai identificar, algumas características indicam a possibilidade de gás. E aí, como fizeram alguma pergunta agora há pouco, apesar
dos danos, mas é um dos acidentes até frequentes que nós temos dentro de casa, tá certo? Então não é de todo um tipo, se for essa a característica, o gás, se foi esse realmente identificar essa situação, infelizmente é uma situação recorrente, no nosso caso bem particular foi um dano, vamos dizer assim, foi uma situação já um pouco mais avantajada, já foi um acidente de maior porte. Quer dizer, o Corpo de Bombeiros costuma receber notificações, registros desse tipo de acidente em residências ou outros estabelecimentos? Sim, são simples esquecimento de um registro de gás aberto pode ser o suficiente para termos um impacto, um grande acidente dentro da nossa casa. Então a gente aproveita até a oportunidade para chamar a atenção, porque o nosso sensor, o nosso olfato, ele perde o referencial. E quando ele perde esse referencial, por vezes você minimiza. Você acorda, você passou a noite toda na presença do gás, você não tem a noção, você sente uma leve, vamos dizer assim, só que a concentração já está grande e é o suficiente, por exemplo, para termos uma explosão, e essa explosão pode acontecer com acender uma lâmpada, acender ou apagar uma lâmpada, você abrir uma porta, o trinco da porta é o suficiente para provocar uma centelha e temos uma explosão que é a queima de todo o gás que tem no ambiente. Então, onde tiver gás, eu tenho essa queima, e essa pseudo-explosão, que é uma... Ainda pode acontecer outras consequências, a depender de como está aí a investigação? Sim, nós temos os escombros, o acesso a esses escombros, a esse local, ele provocou uma alteração, inclusive temos objetos que podem cair, paredes, enfim, essa é uma avaliação que vai ser feita ao longo do tempo, precisa ser cada caso, e aqui particularmente no local do impacto, a gente precisa fazer uma avaliação, já que temos ainda um telhado, ou seja, temos uma estrutura ainda que pode vir a ruir a qualquer momento. Muito obrigado, Coronel Veloso, pelas informações. Vanusa, a interdição continua pelo tempo que for necessário, e eu queria compartilhar com você, Vanusa, o sentimento que eu tive imaginando a situação dos colaboradores. Imagine você chegar no seu local de trabalho e encontrar tudo destruído. Deve ser uma situação de pavor, Vanusa Coelho. Verdade, Eliezer. Não sei se você está me ouvindo, mas eu acho que nesse momento vale a pena também a gente chamar a atenção dos curiosos. Vale a pena a gente chamar a atenção dos curiosos. Acho que esse não é um momento das pessoas fazerem... Muitos curiosos ali. Isso, os pré-julgamentos, e ter muito cuidado com o que se lança de informação, muitas vezes de forma irresponsável nas redes sociais. Vale a pena você ficar atento a jornais como Bom Dia, com credibilidade, que colhe informações em tempo real e atual como o portal, e que vai levar para você essas informações que o coronel acabou de passar. É importante a gente lembrar que tudo pode acontecer. Dentro de casa, por exemplo, Eliezer, você pode ter aí um problema de vazamento na mangueira do gás. A gente sabe que existem recomendações de trocas. A gente sabe que tudo pode acontecer. As pessoas têm que ter muito cuidado. A gente já agradece a Deus pelo livramento, porque apesar do horário ter movimentações nas ruas, de pessoas passando, apesar do horário muitas vezes ter funcionários que acabam chegando nos seus estabelecimentos, pelo menos foi um horário não compatível, por exemplo, ao funcionamento. Porque o funcionamento, geralmente, destes restaurantes acontecem à noite, até a madrugada, mais ou menos até umas 2, 3 horas da manhã, no máximo. Então, o que nós temos que dizer? Dar graças a Deus pelo livramento. E a gente tem que ter cuidado. A gente vê aí pessoas curiosos filmando, daqui a pouquinho estão levando informações que às vezes não são interessantes. Então, é muito bom que a população, nesse momento de dor, nesse momento, porque aí, com certeza, muitas confraternizações estariam prontas para acontecer nestes últimos dias do ano, porque nós temos 2 semanas que antecede a virada do ano de 2022 para 2023. Provavelmente já tinham aí programações feitas para este local. Então, assim, nesse momento, é o momento da gente ter zelo e cuidado com o que vai falar, para que não venha falar coisas que não são compatíveis à tragédia que aconteceu e que pode acontecer na tua casa, na casa de qualquer outro cidadão. Isso é um alerta, na verdade, para chamar a atenção. Porque muitas vezes você vê situações por aí que você nem sabe o que aconteceu de fato e você já sai noticiando sem ter a responsabilidade de ouvir quem verdadeiramente está lá dentro. E, Eliezer, eu me preocupo nesse exato momento com essa tragédia relacionado
lá dentro, será que tinham pessoas lá dentro ainda? Porque assim, a gente sabe dos seguranças, mas lá dentro, será que teria alguém, por exemplo, trabalhando lá dentro ainda? Não temos essa confirmação. Vanusa, eu me afastei até um pouco do local que aconteceu a explosão para nós mostrarmos a proporção, a dimensão dos prejuízos. Sim. Essas imagens aqui que estão saindo agora são de prédios vizinhos. São de prédios vizinhos que foram diretamente impactados. Estruturas de vidro, estruturas de alumínio foram diretamente destruídas no momento da explosão, pelo impacto, né? A alguns quarteirões de distância se ouviu o barulho e, considerando toda essa situação, fica até difícil calcular nesse momento o prejuízo material, né? Quanto às consequências, a pessoas, a informação que nós temos é de ferimentos leves em 2 seguranças que estavam fazendo o seu trabalho no momento do incidente, né? Além disso, nós vamos apurar, mas neste primeiro momento não temos informações de pessoas afetadas. O trânsito na Avenida Dom Severino, aqui vai uma utilidade pública, está lento. Lento porque tem uma parte da avenida interditada, é preciso ter calma, cautela. Quem puder, por gentileza, procure já outra rota, outra alternativa. E nós vamos continuar aqui acompanhando essa informação. Vamos até procurar voltar para o local do acidente, para ver se a gente consegue conversar com alguma testemunha. Muitas testemunhas estão bastante sensíveis nesse momento, não é para menos. Nós ouvimos aqui alguns relatos de pessoas que se assustaram no momento que ouviram a explosão, pessoas que estavam fazendo atividade física, pessoas que estavam se deslocando para o trabalho ou chegando do trabalho noturno, enfim, a movimentação era pequena, mas existia. O susto muito grande, você pensa logo em um familiar, você pensa logo em um conhecido, em um amigo que costuma estar na região, no horário, e o sentimento, o susto foi muito grande, né? Menos mal que não temos informações de mortes ou de feridos graves. O fato é que os especialistas da polícia e do Corpo de Bombeiros ainda estão averiguando detalhadamente o que pode ter acontecido, quais os reais prejuízos, mas, num primeiro momento, as imagens realmente são muito fortes e trazem uma sensação realmente desesperadora, né, para as pessoas que têm esse local como espaço de trabalho, aos proprietários que fizeram certamente um grande investimento, esperavam um retorno agora neste fim de ano, muitas confraternizações agendadas e acabaram aí, acabam, né, dessa forma, precisando serem canceladas. Nós vamos tentar aqui uma palavra com a Defesa Civil. Nós estamos aqui com a Defesa Civil do município de Teresina, o secretário executivo, Rolf. Vamos conversar com o secretário Carlos Ribeiro, secretário municipal de Defesa Civil de Teresina. O que a Defesa Civil vai fazer nesse caso, secretário? Bom dia. Hoje, cedo da manhã, nós fomos acionados pelo 199 sobre essa ocorrência e viemos aqui com a nossa equipe. Nós chegamos aqui, reencontramos o bombeiro militar e nós estamos juntamos a ele para ver o que podemos fazer. A Polícia Civil está sendo aguardada para fazer a perícia, para saber o que realmente aconteceu. As informações que temos e pelo que observamos, com vazamento de gás, mas vamos aguardar a apuração oficial da Polícia Civil para termos um laudo concreto. Em algum momento essa região era considerada de risco pela Defesa Civil ou não se imaginava uma situação como essa? Não, é uma coisa que ninguém nunca imaginou, porque esse é um restaurante novo, com todas as suas licenças em dia. Então, infelizmente, é uma tragédia que aconteceu, né? Damos graças a Deus por um lado, por não ter ninguém no restaurante, praticamente ninguém, somente o vigilante. Se fosse no horário do funcionamento do restaurante, teria sido uma tragédia. Então, nós temos que dar graças a Deus por não ter sido no horário de funcionamento, ter sido no horário, amanhecer do dia, que só o vigilante estava, e também ter ferimentos leves, não teve nada, não chegou a óbito também, graças a Deus. O que for necessário e competência da Defesa Civil, vocês estão aqui de prontidão para atender? Estamos aqui, inclusive o nosso engenheiro já está aí fazendo o levantamento dos prédios ao lado aqui, que possa ter apresentado alguma rachadura, vidros quebrados. Estamos fazendo um levantamento para saber exatamente qual foi o estrago que teve nesses prédios arredores. Tá certo. Muito obrigado, secretário, pela participação. Bom dia. Bom,
A movimentação aqui é intensa, deve permanecer assim durante todo o dia, Vanusa Coelho. Muitas pessoas que param para observar, fazer imagens. E como você falou, Vanusa, é importante não divulgar nenhum tipo de informação mal apurada, distorcida, que venha atrapalhar a investigação do caso ou que venha gerar simplesmente sensacionalismo. Nós estamos aqui retornando, né, ao local exato que aconteceu a explosão, um restaurante impactado na sua maior parte e outro, né, podemos ver abertamente que teve um prejuízo total, perca total. Restaurante recentemente inaugurado, né, como tem sido destacado, mas que infelizmente não vai poder operar. Pois não. O Eliezer está me ouvindo? Pois agora, não, Vanusa. Eliezer, o que chama a atenção também é de que a felicidade no momento é de que é um restaurante gigante, bem espaçoso e de uma certa forma um pouco distanciado de outros comércios. Isso a gente também sabe. É um restaurante que pega de uma parte da avenida, um quarteirão, a outro quarteirão. Então, assim, dependendo dessa explosão, se fosse um comércio mais próximo de outros estabelecimentos, com certeza teria afetado mais estabelecimentos ainda e teria sido muito mais perigoso, né? Então, assim, isso é um alerta, é um chama de alerta para você que está em casa, para mim, para todos nós que aqui estamos, porque aí no caso é um restaurante, mas poderia ter sido numa casa, poderia ter sido num apartamento, poderia ter sido num prédio, e isso é um alerta. Verdade. Muitas vezes as pessoas não param para pensar que muitas vezes é um livramento. A gente não sabe. Inclusive, a gente não sabe também, provavelmente um restaurante deste porte deve ter seguro, provavelmente, mas fica aí um alerta de que isso pode acontecer na casa de qualquer pessoa. Oi. Fique à vontade, Eliezer. Vanusa, como é o nome do senhor? Raimundo. Seu Raimundo, o senhor frequenta aqui a região? Eu sou funcionário do Vasto. O senhor é funcionário do restaurante que infelizmente aconteceu isso. Como é que o senhor ficou sabendo aqui do acontecimento? Eu vi pela televisão quando estava em casa, já pronto para vir trabalhar. Eu cheguei às 6h40 todos os dias. Só que eu demorei mais um pouco. Entendeu? Você demorou mais um pouco e acabou recebendo um livramento. Recebendo um livramento de Deus, né? A gente espera que não aconteça, mas infelizmente aconteceu. Todo mundo animado, trabalhando, restaurante recém-inaugurado, né? Qual era a sua função exatamente aqui, senhor Raimundo? Cozinheiro. Cozinheiro. Quando recebeu o convite para trabalhar aqui, foi uma grande felicidade. Grande felicidade, né? Já trabalhei 6 anos no grupo, né? Aí foi transferido para cá, do Coco Bambu para o Vasto. Um restaurante com mais novidades, vocês estavam bem estimulados? Bem estimulado, todo mundo animado, muito bom de se trabalhar, todo mundo animado. Senhor Raimundo, eu vou aproveitar aqui um pouquinho sua presença, vamos só se reposicionar para cá. Vanusa Coelho vai fazer uma pergunta para o senhor direto do estúdio. Pois não, Vanusa? Pergunta para o funcionário aí do restaurante, costumam chegar funcionários em que horário e ficam até que horário? No estabelecimento. São quantos trabalhando aí? Seu Raimundo, geralmente os primeiros funcionários, eles chegam em que momento, seu Raimundo, os primeiros funcionários aqui? Acho que não pode fazer. Os primeiros funcionários chegam em que momento? 7 horas. Por volta de 7 horas. Ele se afastou um pouco aqui, Vanusa, eu acredito que sentiu um pouco do lado emocional. Sim, e agora sim. prefere se reservar, não continuar com a nossa entrevista. Aquela picape que está ali, estacionada na parte da frente do restaurante, ela estava como prêmio em um sorteio que seria feito pelo restaurante, uma determinada promoção, e um dos prêmios era essa picape 0 km, moderna, de grande padrão, está aí totalmente destruída também pelo impacto, mais um prejuízo a ser somado dentro de tudo que aconteceu na manhã desta quarta-feira aqui, neste restaurante da Zona Leste de Teresina. Nossa, muito complicado, viu, Eliezer? Agora sim, vamos estar mostrando tudo que está acontecendo e a gente sabe que nesse exato momento os próprios funcionários devem estar com certeza chocados. 7 horas da manhã, o restaurante estaria funcionando logo mais às 11h30 para meio-dia, provavelmente, para a primeira entrada do restaurante, e o público também. Sim,
O público chega agora às 7, né? Não, os funcionários. Os funcionários chegam às 7, mas às 11h30 da manhã começam a chegar as pessoas para o almoço, né? Isso. Vanusa, a área permanece interditada, a Equatorial Energia compareceu, fez um trabalho preventivo na rede de energia, a gente acredita que eles possam até ter interrompido a distribuição de energia elétrica aqui nos prédios da proximidade, e a área permanece interditada. Quem tem acesso? Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, ou seja, órgãos competentes, e a imprensa. A população em geral deve ter compreensão nesse momento, apesar da curiosidade, apesar de quererem saber de fato como está, o que aconteceu, mas é preciso ter prudência, um comportamento até por segurança. Isso aqui não pode ser simplesmente frequentado, aberto por qualquer um, porque novos desabamentos podem acontecer. Não se sabe exatamente o grau de abalo da estrutura. Além então, da estrutura, Eliezer, conter aí a ansiedade. Além da estrutura, a gente não sabe o que pode ainda acontecer. Teve uma explosão, mas a gente não sabe o que tem aí dentro, o que pode acontecer. Não só a questão da estrutura romper, né? Mas também acho que nesse exato momento cabe sim um resguardar das pessoas, inclusive chamo a atenção para aquelas pessoas que gostam de se comunicar, que gostam da área da comunicação, que tomem muito cuidado e que não cheguem tão próximos, que deixem verdadeiramente os profissionais poderem trabalhar, porque até nós não podemos chegar tão perto assim. Temos que ter esse cuidado e este zelo, inclusive para que a perícia possa trabalhar de forma responsável, a população tem que ficar um pouco distante. Inclusive, os curiosos acabam querendo entrar no local, você não sabe como está este estabelecimento e eles precisam verdadeiramente trabalhar. Agora, Eliezer, o que mais me chama a atenção de verdade é o horário, né? O horário. Por quê? Porque nesse momento a gente sabe que poderiam pessoas estar passando, se fosse um pouquinho mais, um horário um pouquinho mais à frente, teria sido uma situação bem mais grave, não é isso, Eliezer? Com certeza. À medida que o dia amanhece e o horário avança, o fluxo de pessoas e veículos tende a aumentar. Então, considerando a possibilidade de ter acontecido um pouco mais tarde, outras pessoas poderiam ter sofrido prejuízos, ou quem sabe até perdido a vida, dada a dimensão dessa explosão. Vanusa, 4, 5 quarteirões depois daqui, as pessoas sentiram. Não só ouviram o barulho, como sentiram o impacto. Nós estamos falando de vidraças quebradas, de portas quebradas, para se ter uma ideia da força, da dimensão dessa explosão que destruiu esse restaurante aqui na zona leste de Teresina. Certamente não é um trabalho fácil. A gente observa que os bombeiros que entram na região dos escombros, eles entram equipados, são homens treinados, com equipamentos de segurança, porque sabem do risco de sofrer um acidente, de sofrer algum tipo de lesão. Então não é para qualquer curioso estar aqui. Até a própria imprensa tem um cuidado. Nós estamos aqui em uma área mais segura, um pouco mais afastada exatamente do estabelecimento, para cumprir o nosso dever de informar. Agora, estar diretamente no local é sempre um risco. É por isso a preocupação de todos esses profissionais. Não se tem uma ideia de quanto tempo vai ainda demorar esse trabalho de averiguação, de investigação da Polícia Técnico-Científica. Aqui ainda se observa fumaça, cheiro de queimado forte. Veja, exatamente nesse ponto, onde há a presença de mais equipamentos, instalações, onde o Corpo de Bombeiros posicionou a mangueira para conter um possível incêndio ou mais chamas que possam surgir nesse momento aqui. O trabalho realmente é muito minucioso. É preciso ter cautela, cuidado, para que as pessoas sejam preservadas de maiores consequências, de consequências mais graves aqui na região. Vanusa Coelho? Eliezer, me chama a atenção esta fumaça. Essa fumaça, eu vejo panelas próximo também. Dá mais ou menos para a gente imaginar que aí seria o quê? Uma cozinha?
esse local onde o nosso cinegrafista... Suponho que sim, Vanusa, eu também tive essa impressão. Isso, a gente percebe exaustores, tubulações, panelas, equipamentos que se assemelham a fogões. Supostamente seria a cozinha, né? E aí não temos ainda essa está com informação fumaça, precisa, né? A gente aqui vê... no momento. Fumaça. Pode ter sido o ponto de onde partiu a explosão, né? Sim. Olha, uma coisa, apenas 23 dias inaugurado. Apenas 23 dias inaugurado esse restaurante, esse outro ponto. Isso, era bem recente, um restaurante de alto padrão, inclusive com alguns diferenciais em relação ao restaurante ao lado, que já existia, já era um pouco mais tradicional. Era uma novidade na cidade, muita expectativa, as pessoas estavam começando a conhecer. Programação de fim de ano aí, muitos agendamentos, aquele clima de festividade, enfim. Estão todos abalados neste momento, impactados. Eliezer, eu queria que você fosse... na manhã de hoje. Raimundo, bom dia. Bom dia, Vanusa, bom dia a todos. Pois é, começamos esse dia de forma bem movimentada e com essa notícia trágica dessa explosão na zona leste de Teresina. E é exatamente onde eu estou nesse momento. Quando a gente olha aqui, a impressão que se tem é que estamos no cenário de guerra. Que este local aqui foi o alvo de um míssil, porque a destruição é enorme. Veja só, observe o tamanho dessa estrutura de concreto, dessa coluna de concreto pesadíssima que foi lançada aqui no meio da rua. O interior do estabelecimento, o restaurante de nome Vasto, está totalmente destruído. Aqui do lado, um outro restaurante também foi destruído. E tudo ao redor, entendeu, desse estabelecimento, desse foco dessa explosão, sentiu os impactos. São muitas as empresas que passamos por aqui, visitamos, em que todas as vidraças estão destruídas, que portas estão arrebentadas e que as pessoas amanheceram o dia num processo de limpeza, num processo de vistoria e, claro, de já começar a contabilizar os prejuízos. Foi um choque muito grande, foi uma explosão muito forte. Há relatos de pessoas que teriam sentido esse impacto no bairro Santa Maria da Codipe, muito longe, na vizinha cidade de Timon, e nos apartamentos aqui nas redondezas todo mundo sentiu esse impacto. Eu perguntei ao Corpo de Bombeiros se é possível se sentir o impacto dessa explosão de uma distância tão grande, e recebi a confirmação de que sim, é possível, porque ao que tudo indica, foi um vazamento de gás. A gente conversa a partir de agora com o Coronel Emílio Oliveira, do Corpo de Bombeiros, a quem eu começo perguntando, tem realmente essa proporção, uma explosão de vazamento? Tem sim, principalmente porque aqui não é só um botijão de 13 quilos, né? Eles trabalham com botijões maiores, de 50 quilos, às vezes até de 100, então a possibilidade de acumular o gás fica bem maior. Agora, Coronel, serve acima de tudo como um alerta uma situação trágica como essa? Serve para a gente ficar atento tanto na nossa residência como no nosso local de trabalho. Ao terminar o uso do botijão, ao terminar o uso do fogão durante a noite, verificar se todas as bocas estão fechadas, fechar o registro, e para as novas atividades na cozinha, verificar se o registro realmente está na validade, se a mangueira está na validade, se essa mangueira não está passando por trás do forno, que a gente tem previsão de utilizar agora nessa semana natalina. Então, isso tudo serve de aprendizado. Agora, Coronel, felizmente o pior não aconteceu, porque foi uma explosão que foi registrada por volta de 6h30 da manhã, né? Ou seja, tudo isso aqui estava vazio. Ela aconteceu 10 para as 6 da manhã, 10 para as 6 da manhã, e a gente observa que estruturas de concreto foram arrastadas, paredes foram destruídas no outro quarteirão. Nós estamos com um drone já para verificar
a área de alcance da explosão, para a gente ter uma área específica para botar no nosso relatório e assim poder ver os danos realmente que foram causados. Bom, para quem não, está nos assistindo agora, essa explosão aconteceu na rua Joca Vieira, no cruzamento com Dom Severino, aqui onde funcionava o restaurante Vasto. O Vasto foi o foco da explosão, atingiu o restaurante Coco Bambu, que fica aqui ao lado, e provocou uma série de estragos nas redondezas. Coronel, até o momento que se tem apenas a notícia de uma vítima. Exato, e essa informação de que aconteceu no Vasto ou que aconteceu no Coco Bambu não é oficial, não foi dada pela gente, não. O foco pode ter sido outro. Exato, a perícia vai verificar realmente o foco do início da explosão. Por quê? Porque eles vão ter acesso, a Polícia Civil vai ter acesso ao vigilante que foi o que chegou mais próximo da explosão. Então ele lá vai poder dizer realmente o que aconteceu. Quando a gente chegou aqui e o pegou, nosso objetivo era salvar a vida dele. Então a gente não estava investigando a vida dele fora de risco, aí a Polícia Civil vai conseguir ter essas informações detalhadas de realmente como iniciou o processo da explosão. Essa pessoa teve queimaduras? Teve queimaduras graves. Está hospitalizado. Está hospitalizado, foi levado pela ambulância do Corpo de Bombeiros. Agora é fato que essa pessoa teria vindo verificar uma notícia de vazamento de gás no estabelecimento? Exatamente, populares passaram fora, sentiram o cheiro de gás, informaram a ele e ele foi verificar o local lá. Coronel, eu queria que o senhor falasse dessa questão do cheiro de gás, que algumas pessoas que passaram por aqui sentiram e alertaram os vigilantes. Foi, inclusive a gente já tinha falado nisso, os transeuntes passaram, sentiram, informaram para os vigilantes e eles foram verificar. Quando o Corpo de Bombeiros chegou aqui, o vigilante estava em que local do prédio? Aí eu não sei informar ao certo, porque essa dinâmica aí é mais para quem está mesmo vai ser para a perícia, né? Que vai informar tudo isso aí direitinho. Coronel, qual devem ser os procedimentos a partir de agora? O procedimento é esse isolamento para a perícia. Aí agora nós já estamos designando um perito para vir. A perícia da Polícia Civil já está no local, iniciar as possíveis como aconteceu. E daí a gente tem uma resposta satisfatória para a sociedade, para a questão de seguro, para a questão dos danos ao redor também. Nós já estamos captando esses danos, que é para poder ficar todo mundo devidamente respaldado. Tá, então, ouvimos o Coronel Emídio Oliveira, do Corpo de Bombeiros, nos falando sobre as providências que vão ser tomadas a partir de agora. A S-Trans também já entrou em ação. A Defesa Civil Municipal deve fazer esse trabalho, essa perícia e essa avaliação. E a S-Trans, inclusive, já isolou essa área do quarteirão aqui para o trânsito. Está recomendando os motoristas que evitem passar por aqui, porque vai ter problemas de trânsito lento, de engarrafamento. Então, a melhor recomendação é evitar passar por este ponto aqui, principalmente para ficar visualizando, para tentar saber o que aconteceu, porque isso vai atrapalhar ainda mais a fluidez do trânsito aqui nesta região. Vanusa, volto com você. Muito obrigada, Raimundo Lima. O que fica aí um alerta também é da população que se torna tão curiosa, entrando muitas vezes dentro do local. A gente não sabe bem dizer se são funcionários verdadeiramente, mas assim, a gente mais uma vez chama atenção. Se você, eticamente falando, não é um profissional que vai poder passar essas informações, distribuir informações de responsabilidade, pense duas vezes. A gente tem que pensar nesse momento na dor das pessoas, na dificuldade, no que elas estão passando. Pessoas que estavam trabalhando aí dentro e que nesse exato momento não sabem nem como é que vai ficar a situação dela. Você já imaginou em pleno Natal e Ano Novo, pessoas que estão aí e que vão estar paradas sem trabalhar? E o choque? E o choque? A gente tem que pensar na dor do outro. A gente vai ter um programa falando de saúde mental aqui na nossa O Dia, dentro do Bom Dia, justamente falando na questão da empatia. Nesse momento, não é só divulgar, mas é também se preocupar com a dor do outro. Se preocupar com a dor de famílias que trabalham de verdade aí, porque quando eu digo isso, famílias. Quando um funcionário trabalha dentro do estabelecimento desse, várias pessoas são atendidas pelo trabalho dele. É um pai, é uma mãe, é um filho. Você imagina que um Natal e um Ano Novo já vai ser difícil, né? Então a gente tem que pensar em todas as situações e dar graças a Deus. Quando você vê
né, uma estrutura dessa, gigantesca, sendo abalada da forma como foi, destruída, é nesse momento que a gente tem que se sensibilizar e é nesse momento que a gente tem que parar para pensar, nossa, graças a Deus, não houve vítimas fatais, graças a Deus, não tinha funcionários e também clientes neste estabelecimento. Até o momento, são, na verdade, construção... É uma dor grande? É, mas a gente tem que falar de vidas, então a gente tem que dar graças a Deus pelas vidas que não se foram. E um alerta para você, por exemplo, que está fazendo construção na sua casa, você que está trazendo novos estabelecimentos, 23 dias apenas. A gente tem que chamar um alerta de atenção, né? Inclusive dentro de casa. Quando você for fazer alguma instalação, quando você for fazer algo dentro de um estabelecimento, analisar, checar, ver se realmente está sendo entregue na época certa, no momento certo, se está tudo ok, você tem que ver como está esse espaço, se o que foi feito lá realmente foi feito da forma correta, se não existe alguma coisa que venha chamar a atenção. Às vezes a gente está dentro de casa, a gente vê algo ali, um fiozinho rompido, né? A gente observa que às vezes tem algo que está acontecendo e você, não, amanhã eu vejo, depois eu vejo, não vai dar certo. Quer dizer, tudo tem que ser observado, sabe, gente? Antes de qualquer tipo de informação sem responsabilidade ser divulgada por aí, é bom que as pessoas se atentem a primeiro ouvir. A perícia não disse nada ainda. Não deu tempo ainda. A gente está tentando entender o que foi que aconteceu. Então as pessoas ficam falando, mas nós precisamos ouvir quem realmente tem autoridade para falar sobre o assunto, tá bom? Voltamos aqui do local onde houve a explosão por volta de 10 para 6 da manhã aqui no bairro Jockey, cruzamento da Dom Severino com Joca Vieira. A gente continua aqui no cenário, inclusive acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. A gente observa ali no fundo que ainda há sinais de fumaça e por conta disso as equipes do Corpo de Bombeiros permanecem aqui no local por uma questão de segurança. Ao mesmo tempo, equipes da Defesa Civil também já começam a fazer o trabalho de isolamento da área, porque essa explosão acabou abalando as estruturas de alguns prédios ao redor. E falando da questão do impacto que isso teve, não só fisicamente, questão de prejuízos e de bens materiais, mas também a questão do prejuízo para as pessoas. A gente presenciou aqui, alguns minutos atrás, a presença de alguns funcionários dessas empresas que foram afetadas. Pessoas que estão emocionadas, inclusive não quiseram falar, pessoas que estão emocionadas por conta dessa situação toda, que sabem que vão ficar sem trabalhar durante um bom tempo, estão muito abaladas, porque inclusive correm o risco de não ter seus empregos, de não ter sua fonte de renda. Ou seja, é algo que vai muito além do material que acaba afetando as pessoas. Mas a gente conversa a partir de agora com Marcos Rolf, que é chefe da Defesa Civil Municipal. Aqui eu quero saber, questão de providências, de perícias, o que deve ser feito a partir de agora? Como é que vai ficar esta área? Qual a dimensão desse trabalho de isolamento para que a perícia comece a trabalhar? Essa área vai ficar isolada até o resultado do laudo. Esse laudo será emitido pelo Corpo de Bombeiro e Defesa Civil. Então nós vamos confrontar os dois lados, nós temos que ouvir também as testemunhas, as pessoas que estavam dentro do local, que ficaram feridas, mas já foram medicadas. Acredito eu, não deram essa resposta se está tudo bem com elas, mas as informações que chegaram até a gente que está tudo bem. Então, para isso, a gente tem que conversar com essas pessoas para que a Defesa Civil, possa emitir o laudo. E isso nós vamos apresentar, vai ter uma coletiva para que a gente possa apresentar à sociedade. Essa área vai continuar sendo isolada, até porque corre o risco de futuro incêndio. Por isso o Corpo de Bombeiro ainda está de plantão, vai ficar de plantão até estabelecer toda a área, que se torna uma área de risco até o momento. Por isso que a gente pede que não venham para cá, assistam aí na televisão, a imprensa está toda aqui divulgando, para que não venham para cá para não provocar nenhum tumulto, que corre o risco, inclusive das lojas próximas também, corre o risco de desabar.
tá? Algumas estruturas ficaram danificadas, então para isso a gente pede que não venham para o local. E esse laudo deve sair logo mais após a perícia feita também pelos 2 órgãos. E as empresas que foram afetadas ao redor, essas empresas vão poder fazer seus reparos e voltar a funcionar? Principalmente aqui na Dom Severino, a gente observa que há uma grande quantidade de pequenas empresas que tiveram vidraças quebradas e que já há uma preocupação das pessoas em como, o que fazer, como resolver isso. Como é que vai ser feito? Pelo que a gente notou, um raio de aproximadamente 150, 200 metros, houve danos. E isso, a pessoa provavelmente vai querer um laudo. Ligue para o 199, que é o telefone da Defesa Civil, ou para o Corpo de Bombeiro, que é o 193, para que o técnico vá até o local, faça aquele levantamento e emita aquele laudo daquela loja. Mas o laudo do evento que aconteceu aqui, então a gente vai emitir um só. E isso vai ser feito em parceria, junto com os órgãos responsáveis, para que a gente possa emitir o laudo técnico do que realmente aconteceu. É um trabalho que deve demorar quanto tempo? Acredito eu que 10 dias deva sair aí pelo menos uma preliminar do laudo. Tá certo, então. Obrigado, Marcos. Conversamos com o Marcos Wolff, da Defesa Civil Municipal, falando sobre as providências de questão de perícias e isolamento aqui na região. Vanusa, eu volto com você. Raimundo Lima, eu tenho uma curiosidade ainda que me chama a atenção. Essa fumaça, tem mais ou menos noção? A gente percebe que era na próxima cozinha, provavelmente. Essa fumaça, alguém sabe da informação de que espaço era esse, na verdade? Bom, as informações iniciais que a gente tem, repassadas até mesmo pelo... Eu vou perguntar aqui ao oficial Erisman do Corpo de Bombeiros. Nossa apresentadora tem um questionamento se já foi identificada a origem dessa fumaça, que área é essa aqui do estabelecimento? É a área de cozinha, são os exaustores que estão ali naquele local que está saindo aquela fumaça. Mas não dá para a gente visualizar o que é que queimou ali, qual foi o material que queimou, mas é a área de cozinha. Está afastado qualquer perigo? De incêndio aí está quase sem risco. Quase zero. Já foi feito um trabalho? Já foi feito o primeiro combate e a gente está com a linha de prontidão armada. Caso haver alguma reignição, a equipe já agir de pronto emprego. Tá certo. Então, conversamos com o oficial Erisman do Corpo de Bombeiros. Vanusa. Obrigada, Raimundo Lima. A gente pode, a qualquer momento, entrar ao vivo diretamente do local e desde já a gente continua batendo na mesma tecla. Responsabilidade de quem divulga nas redes sociais, o que muitas vezes não é interessante de chegar até os ouvidos ou até mesmo a leitura das demais pessoas, né? E ao ver. Então você que não é um profissional ético, já nem digo profissional, você que não é ético, tome muito cuidado com imagens que muitas vezes você quer pegar do local, às vezes você quer entrar no espaço, quer chamar atenção, com sensacionalismo. Esse é um momento, gente, delicado. Eu, como comunicadora, não tenho interesse nenhum de fazer nenhum tipo de sensacionalismo. Eu acho que esse momento é um momento de empatia. A empatia verdadeiramente ligada a nós que somos comunicadores. Se coloque no lugar do outro. E se fosse com você? E se fosse na sua casa? E se fosse notícias levadas do ambiente que você vive ou que algum parente seu, alguém da sua família vive e que fosse levada para as redes sociais de uma forma errada? Esse é o momento que a gente tem que parar para pensar. Estamos próximos do Natal, próximos do Ano Novo e, sinceramente, dói muito quando às vezes eu vejo informações desencontradas. Se nem a perícia ainda trouxe informações, cabe a nós também, que somos comunicadores, ter muito cuidado. Antes de querer uma audiência nas redes sociais ou até mesmo nas televisões, que a gente tenha primeiro a empatia, o respeito e a responsabilidade de levar de fato uma notícia que não venha nos trazer audiência, mas uma notícia que vá levar um pouco de zelo e cuidado com as pessoas que estão sentindo dor nesse exato momento, né? A sensibilidade de se preocupar com o outro. Desde já a gente pede a Deus que tudo venha recorrer da melhor forma possível e que isso seja um alerta e ao mesmo tempo um chama para cá de como está o lugar que eu estou vivendo.
né? Como a gente deve chamar a atenção como um alerta? Será que lá em casa está bem? Como está realmente as instalações da minha casa? Como estão os locais onde eu vivo, onde eu estou? Então esse momento é um momento de sensibilidade. Antes da gente querer chamar a atenção, que a gente possa entrar como um alerta. Presta atenção no seu habitar. Isso é para mim, para você e para todos nós.